trouxe um estudo, tem um estudo publicado na revista Lancet, foi bem recente, publicado em novembro de 2020 agora, um estudo feito por pesquisadores britânicos, que mostra dados muito interessantes. Eles analisaram dados de peso, de altura, de mais de 65 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos, do mundo inteiro, tá? De praticamente todos os países, entre 1985 e 2019. Então, 35 anos. E eles viram que, ao longo do tempo, vários países, eles têm apresentado uma tendência de aumento da altura ao longo do tempo. Enquanto outros países não tiveram esse aumento de altura. Por exemplo, a China tem apresentado um aumento importante da altura média, tá? Dos indivíduos ao longo desses 35 anos. Estou falando o quê, gente? Quer dizer que as gerações atuais, elas estão mais altas que as gerações passadas, tá? Tem havido uma tendência ao aumento da altura ao longo do tempo, tá? Ao longo das gerações. Então, por exemplo, meninos chineses têm hoje, em média, 8 centímetros mais do que tinham em 1985. Em 1985 eu já era, né, nascida, então, eu tinha uma impressão de que esse aumento secular da altura era assim, né, você tinha que avaliar aí um aumento dos últimos 200 anos, mas não, relativamente pouco tempo, 35 anos, né, de diferença, já houve um aumento na altura. Por quê? Pelas melhorias, né, das condições de vida, tá? As maiores melhorias na altura média ocorreram em países aí com economias emergentes, tipo China, Coreia do Sul. A China, por exemplo, é um dos países em que o UNICEF, né, ele financiou programas de alimentação nutritiva nas escolas para melhorar hábitos alimentares e melhorar as condições de vida. Então, talvez por isso, a hipótese do estudo é que, por isso, eles têm aí tido um aumento crescente na estatura média, né, das crianças. Mas em muitos países, gente, tipo África subsaariana, as alturas médias, elas permaneceram inalteradas ou reduzidas mesmo, até reduziram desde 1985. Então, essa é a hipótese. A hipótese é que hábitos alimentares inadequados durante a infância e durante a adolescência estão contribuindo aí para uma diferença média de altura de até 20 centímetros entre países, tá? Entre países com médias mais altas e países com médias mais baixas. Até peguei uns dados aqui para vocês, que eu achei super interessante. Em 2019, os jovens de 19 anos, em 2019 agora, né, os jovens de 19 anos, os mais altos, viviam na Holanda. Em média, os meninos da Holanda, com 19 anos, têm 1,83 m. E os mais baixos, com 19 anos, vivem no Timor-Leste, que eles têm, em média, 1,60 m. E no Brasil, como que a gente está? No Brasil, o estudo mostrou que meninos de 19 anos passaram de uma média de altura de 1,71 m em 1985 para 1,76 m em 2019. Então, os meninos ganharam aí ao longo desse período, né? Eles estão, em média, 5 centímetros maiores. E as meninas? Em média, em 1985, no Brasil, as meninas tinham, em média, 1,58 m. As meninas de 19 anos. E agora, as meninas de 19 anos têm 1,62 m, em média. Então, a gente aí teve uma melhora aí de 4 centímetros. Bom, então a gente vê que tem essa tendência mesmo de ganho de altura ao longo dos anos, especialmente nos países em que está havendo essa melhora aí da nutrição. O estudo avaliou também, gente, o índice de massa corporal, que é o IMC, né, dessas crianças. Além da altura, ele avaliou o ganho de peso também.
Porque, como eu disse, o crescimento da criança, que é o ganho tanto de peso quanto de estatura, reflete a saúde dela, né? Então, o estudo também avaliou o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, avalia o quê? A medida ajuda a gente a ver se uma pessoa tem um peso saudável para a altura dela, né? E o estudo viu que está tendo uma tendência de aumento de índice de massa corporal em todas as partes do mundo. Mesmo em países pouco desenvolvidos, com dificuldades ambientais aí importantes. Aí você pode falar assim, mas isso não é por causa da genética? Essa diferença de altura entre um país e outro, né? Os holandeses aí como os mais altos do mundo, isso não é por causa da genética? E aí eu respondo que a genética é um dos componentes, sim, que influencia o crescimento da criança. Mas ela não explica esse aumento de estatura e de peso também, né, ao longo do tempo, né? A genética explica só uma pequena parte aí. Tanto é que tem estudos também mostrando que a altura de descendentes de imigrantes, a altura tende a acompanhar o padrão do novo país, né? Dentro de algumas gerações, né, gente? Não é tipo assim, mudei para um país, vou mudar lá para a Holanda, pronto, meu filho vai ter 1,80 m. Não é isso, é ao longo do tempo, né? Dentro de algumas gerações. O que indica aí o impacto mesmo da nutrição e do ambiente no crescimento da criança, ok? Bom, gente, então, eu queria pedir para vocês deixarem comentários aqui, alguma dúvida, se alguém teve, por favor, deixa aqui, porque aí eu posso responder depois e também me dar ideias para eu fazer outros temas, né? Porque as dúvidas de vocês, eu falo, se uma pessoa está com dúvida nisso, eu preciso explicar mais. Foi o caso dessa live de hoje, né? Que uma pessoa da minha família veio perguntar, mas não é assim, não é? As crianças não comem porque crescem? E aí, me motivou a estudar e, né, eu já sabia, mas assim, estudar, trazer um artigo novo aqui, e eu acho bem bacana isso, tá bom? Então, se vocês tiverem perguntas, pode colocar aqui, que aí eu respondo, e aí dá mais ideia para eu falar em outras lives, tá bom? Você pode encaminhar essa live para quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Um beijo, até mais então!